A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, eu diria que é uma palavra de encorajamento, encorajamento a resoluções. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é uma palavra de encorajamento a resoluções. Homens e mulheres de Deus, ao longo da história, se tornaram testemunho e inspiração para nós, porque em momentos específicos de suas vidas, eles foram resolutos. Eles decidiram andar em conformidade com aquilo que eles consideravam ser o ideal. Andar em conformidade com aquilo que eles consideravam ser a vontade de Deus. Nós não queremos ser o tipo de casa que canta aquilo que não acredita, e muito menos que declara aquilo com o que não se compromete. Nós não somos assim, amém? Por isso, essa é uma palavra de encorajamento. Encorajamento para que, à medida que o Espírito for trazendo luz ao seu coração, para o que for sendo compartilhado, você entenda que um novo ano, um novo dia, um novo mês, uma nova semana, são de Deus, oportunidade para vivermos para a sua glória. O tempo é dádiva, meus irmãos, concedido por Deus a nós para que vivamos para a sua glória. Muitos de nós fomos livres, recebemos livramentos diversos da morte e estamos aqui, nesse dia 31 de dezembro de 2024. Vamos avançar juntos a 2025. Não sabemos o que nos espera, mas uma coisa é certa: até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso, conscientes de que Deus nos tem acrescentado vida, nós precisamos ter um coração adequadamente fiel para honrá-lo no tempo que ele nos acrescenta. Porque o tempo para nós é a plataforma por meio da qual nós erguemos altares a Deus. Vocês estão comigo? Provérbios capítulo 6, verso de número 6 ao 11 é o texto que eu quero ler para você. Quero compartilhar em uma rápida reflexão. Provérbios capítulo 6, verso 6 ao 11. Se você quiser anotar, por favor, fique à vontade. Eu vou ler o texto para vocês. Provérbios capítulo 6, dos versos 6 ao 11, diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e seja sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e na colheita junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco com as mãos cruzadas para ficar mais deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem árduo. Quero repetir apenas o verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha os teus caminhos e ser sábio. Irmãos, não é de hoje que pessoas sábias e piedosas encontraram na natureza exemplos para a sua espiritualidade. Não é de hoje que pessoas sábias aprenderam na observação a encontrar para si exemplos que inspirem e que as ajudem a viver de modo digno, de modo louvável. O sábio de Provérbios encontra na formiga um ensino para nós, que é muito apropriado para a gente. Uma comunidade que está entrando em um novo ano, mas já está em uma nova estação. Eu considero que a nossa celebração de 10 anos foi temporalmente a nossa entrada em uma nova jornada de edificação que não necessariamente terá 10 anos de duração, mas poderá ter ciclos de 3 anos, 1 ano, 6 meses. Os nossos 10 anos nos introduziram em uma nova época, se assim a gente pode dizer, uma estação, como nós falamos mais comumente, a estação dos Josés.
que não começou nos nossos 10 anos, nós já temos falado sobre ela. A estação dos Josés, uma estação apostólica, a nossa expressão comprometida com a proclamação de Cristo às nações, indo a todo lugar para fazer a vontade de Deus. Amém? Porém, irmãos, não se compromete com coisa alguma um preguiçoso. A palavra preguiçoso aqui no texto não é aquele que necessariamente não trabalha. A palavra preguiçoso significa literalmente moroso, lerdo. Ele até faz, mas no ritmo dele. Ele até executa, mas é na hora dele, é na passada dele. Do contrário do que eu e você pensamos, esse texto não é um elogio a quem trabalha demais. Porque alguém pode trabalhar demais, distraindo-se com coisas que o desviam do trabalho que realmente importa. Então não se sinta isento desse texto se você é alguém que se acha viciado em trabalho. Cuidado, talvez essa palavra seja para você. Porque viciado com um trabalho que não se importa, talvez você esteja adiando aquilo que Deus já te chamou a viver. Aqui eu não quero falar só de coisas que precisam ser feitas. Aqui eu quero falar de posturas que precisam ser tomadas. Como, por exemplo, somos uma casa de oração? Sim ou não? Não podemos mais ficar brincando de orar e não orar. Não dá, irmãos. Sejamos resolutos. Somos uma casa que acredita no sobrenatural? Sim ou não? Então não podemos ficar o tempo inteiro dormindo o sono do desespero porque algo nos saiu do controle. Quem disse que Deus perde controle quando a nossa vida aparentemente passa por tribulação? Eu entendo que existem entre nós aqui diferentes níveis de maturidade, mas alguns de nós já deveriam ser adultos e se comportam como crianças. Por isso é uma palavra de encorajamento. É uma palavra para que você e eu sejamos homens e mulheres que decidam de uma vez por todas agarrar-se ou não o que cremos. Se eu creio, eu vou dar a vida por isso. Por isso, vai ter com a formiga, ó, lento, moroso, porque ela nos traz alguns ensinos, e eu quero ser objetivo. Quais são os ensinos que a formiga transmite para nós, que podem ser aplicados a gente nesse tempo em que estamos entrando em um novo ano, devendo assumir compromissos reais com as palavras que queremos serem de Deus? O primeiro, eita pega, doido. Primeira coisa, irmãos, ele diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, porque formiga trabalha. Primeira coisa, formiga trabalha. Engraçado, a formiga trabalha no trabalho para o qual o Criador a formou. Você não verá uma formiga fazendo algo que não foi a sua natureza, que não é a sua natureza. Vocês estão me entendendo? Irmãos, muitos de nós estão gastando energia com aquilo que Deus não nos chamou a ser. Nós não conseguimos orar de manhã porque assistimos TV demais, celular demais, jogamos conversa fora demais. Isso rouba o sono, que rouba a energia, que te levantaria às 6 para orar. Então não diga mais eu não consigo, diga eu não quero. E assuma que você quer ser viciado em Netflix. Ou, se você quer que o Espírito Santo é real e você quer comunhão com ele, abandone o Netflix, mude seus atos. O trabalho de um santo é conhecer ao Senhor, antes de fazê-lo conhecido. Se esse é o nosso trabalho, e inclusive para isso fomos pelo propósito eterno de Deus chamados, para Ele, o que é que pode me impedir? Se tudo me está disponível, nada! Eliminemos as desculpas! O eu não consigo é mentira! O eu não dá é mentira! Se para contratado for, você precisar se levantar às 5, você não perderia o relógio e estaria na fila de emprego. Formiga! Por favor, não empreenda a sua energia no trabalho da cigarra. Porque alguns de nós acham que fazemos verão. Mas quem faz verão é cruz.
Você quer dizer com isso, Rafa? Preocupado demais com determinados tempos da sua vida, você está se perdendo em trabalhos que estão roubando a sua energia. Formiga trabalha aquilo que foi gerada para trabalhar. Segunda coisa, formiga não só trabalha, formiga trabalha em conformidade com as estações. O texto diz que ela tem uma postura no verão e ela tem outra postura na colheita. Alguns de nós estão trabalhando muito. Sabe por quê? Porque não trabalhamos na estação devida. E agora nós achamos que Deus nos sobrecarregou. Não, nós estamos sobrecarregados com os nossos próprios encargos. Então hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Não culpe o Senhor pelas falhas que você cometeu. Seja íntegro. Porque esse tipo de raciocínio faz você achar que Deus é mau e que ele tem que fazer alguma coisa ainda para você assumir suas posturas, para eu assumir minhas posturas. Você está me entendendo? Rafa, é sério que isso é uma palavra de encorajamento? Sim, irmãos, porque quando nós queremos algo, a gente vai até o fim. Então, o que eu quero nessa noite é tirar toda a distração da frente de você, toda a desculpa, que de repente Satanás está aí irrigando, isso tem anos, e você até acreditou nessa mentira satânica, eu acreditei. Em nome de Jesus, não mais. Formigas trabalham conforme a estação. Se nós estamos na estação de José, na estação do envio, meu irmão, em nome de Jesus, creia. Creia que o Senhor é poderoso para adequar até o inadequado que nós mesmos provocamos. Como assim, Rafa? Deus não é responsável pelos meus erros, mas é poderoso para nos fortalecer, para lidarmos com as consequências e logo ali começarmos a viver a colheita devida do tempo específico. Você crê nisso? Então comece a remir tempo. Comece a remir tempo. Não adie mais. O que já é desta estação e precisa ser estabelecido, iniciado. Porque a noite vem que não se pode trabalhar à noite. Jovens, lembre-se do Criador de vocês no dia da mocidade de vocês, quando vocês fizeram. Antes que venham os dias maus e que vocês dirão, não tenho neles prazer. Se você tem energia, dedique ela ao Senhor. Adolescente, queime, conheça a Deus agora. Conhecer a Deus não é coisa para velho. Conhecer a Deus é coisa para vivo. E se você tem vida sobrando, queime na presença do Senhor. Edifique uma história da qual amanhã você seja capaz de usar como inspiração para alguém. O cara olha para você com 25 anos e diz, e aí? O que você tem para contar? Eu tenho para contar que eu conheci a Jesus com 15, eu queimo tem 10. Porque um jovem de 20 anos não pode estar pronto para o envio. Porque formigas estão vivendo como cigarras. Perdendo as estações. E eu não preciso explicar, porque a história da formiga e da cigarra você conhece. Então, adexe. Terceira coisa, as formigas trabalham coletivamente. Então não pense que o que Deus está fazendo é só para você e para mim. Estamos direto falando sobre isso. Deus não tem propósito para você. O que Deus está fazendo é por meio de nós. Não negligencie a sua tarefa de carregar a folha. Ela faz parte de uma tarefa de todos nós, amém? E a última coisa, antes de orarmos. O texto diz que formigas trabalham sem chefe, sem gerente, sem que ninguém as mande. Se a sua fidelidade depende de alguém estar olhando, você já é infiel. Se a sua fidelidade depende de alguém estar te vendo, você já é infiel. Vai ter com a formiga. Porque formiga trabalha sem que ninguém mande. Porque dentro dela, em sua natureza, há consciência da responsabilidade da tarefa que lhe foi dada. Você tem o Espírito de Deus?
Então você tem o testificador no seu interior do para que você foi chamado. A coletividade reverbera essa voz. Repete o que o Espírito de Deus diz dentro de você. Por isso, repito, se a minha e a sua fidelidade estão condicionadas ao olhar de alguém, irmãos, nós precisamos rever o que de fato estamos vivendo em Cristo. O irmão me ajuda. Pode ser um instrumento de Deus para me cobrar em uma disciplina de confissão. Mas eu não posso achar que é ele quem tem a obrigação de andar em fidelidade. Fomos chamados a andar em fidelidade, amém? E por isso, antes de orarmos, encerro dizendo: se todos os presbíteros dessa casa fossem enviados ao mesmo tempo, todos os diáconos e todos os líderes dessa casa fossem enviados ao mesmo tempo a campos diferentes, esse trabalho acabaria, porque não há mais líderes para fiscalizarem a minha e a sua fidelidade. Então você continuaria na mesma toada, um irmão após o outro, vivendo em fidelidade o que Deus chamou a ser feito. A resposta da nossa pergunta hoje determina o nosso 2025. Mas eu creio que a gente veio aqui para dizer: Senhor, nós queremos ser fiéis. Amém? Por isso eu quero chamar você a nós orarmos. Nós vamos cruzar o ano orando que nós queremos ser fiéis. Chegou a nossa hora, irmãos. Deus nos deu 10 anos. Mas agora Ele está dizendo: os próximos, acordem. Assumam os arados de vocês. Tem gente que abriu o suco da terra. Tem outro que plantou a semente. Tem outro que regou. Deus deu o crescimento, você comeu do fruto. Comece a plantar também. E onde estão aqueles que querem se comprometer com o chamado de Deus para essa casa? Eu quero chamar você a se colocar de pé, porque nós vamos virar o ano orando isso. Nós vamos dar um basta à letargia, à amorosidade, à preguiça. Não, irmãos, eu não acredito que entre nós não hajam pessoas que queiram. Eu posso testificar convivendo com muitos de vocês, convivendo vocês comigo. É mútuo o nosso desejo de sermos fiéis ao Senhor. O problema é que nós deixamos sempre para depois. E isto a Bíblia chama de preguiça. Não deixaremos para depois. Amanhã não. Começaremos hoje. Por isso, nós vamos começar 2025 fazendo o que a gente vai fazer durante os próximos 365 dias. Buscar o Senhor de todo o coração. A gente pode voltar a orar isso, só você pode me dar o que eu preciso. Nós vamos cantar isso. O compromisso de Cristo e nada mais. Essa é a nossa natureza, Cristo e nada mais. Cristo e nada mais. Eu queria chamar a Deia para me ajudar aqui. Cristo e nada mais. Nós vamos orar isso. E se o Espírito for depositando no seu coração declarações a serem feitas, faça. Não tenha medo. Confie na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos habilita a vencer o pecado e as distrações, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Ah, Senhor, só você pode nos dar de todo pecado que tenazmente me assedia. Retiramos todo embaraço, todo tipo de distração. Eu quero ser fiel. Chega! 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 Queremos ser achados fiéis, Senhor. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Nós queremos dedicar tudo ao Senhor.
Nós queremos adequar as nossas casas, os nossos matrimônios. Você é tudo o que precisamos, Espírito Santo, para colocar a casa em ordem. Os nossos méritos não são suficientes, não há nada a mais. Nós já temos o que precisamos, por isso nós queremos virar um ano resoluto, Senhor. Como a gente diz aqui, com a faca no dente, com sangue no olho, com vida na boca. Não são promessas vazias. Você garantiu aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E são suas as palavras, por meio da epístola de Hebreus. Desembaraçem-se de todo o peso e do pecado que seduz vocês e corram com perseverança a carreira que lhes foi proposta. Não há impedimentos, não há impedimentos, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura nos separarão do nosso chamado, predestinados para serem a imagem do Filho. Nós queremos conhecê-lo. Derrama sobre nós aquilo que você disse em anos, que subiríamos às alturas, os rostos subiriam e começaríamos a sair pela cidade transformando. Nós estamos aqui na Fundação Vida Nova, Senhor. Há alguns anos, este lugar era apenas um lugar por quem orávamos. Você nos concedeu jurisdições para a realização de sua vontade. Nós queremos ser fiéis. Nós não queremos esperar 10 anos para renovar compromisso. Você tem uma aliança conosco. Nós queremos lavar os nossos votos antigos, lavá-los e voltar a colocá-los em nossa testa, em nossa mão, em nossa orelha, em nossos pés. Lavar os antigos votos encobertos por panos de imundícia ou de distração. Os antigos compromissos não são promessas vazias de quem quer enganar, mas é gente consciente. Nós não temos força em nós mesmos, mas o teu Espírito é suficiente. Só você pode me dar o que eu preciso, e o que eu preciso é você, Jesus. Nós recebemos 2025 assim, Senhor. Uma comunidade renovando o seu compromisso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo 2025. Nós te esperamos não com medo e não com dívida ou com culpa. Nós te esperamos com alegria. Tempo está nos sendo dado. Bem-vindo 2025, um ano concedido pelo Senhor para o servirmos com fidelidade. Recebe, Senhor, a nossa gratidão nesta virada. Você e nada mais o que queremos. Nós já estamos em 2025, comece a glorificar ao Senhor. Ah, espírito de coragem caia sobre nós. Não viveremos presos à culpa, à vergonha. Coragem para sermos fiéis.
Vire para o seu irmão e abençoe ele, dizendo: bem-vindo a um 2025 de fidelidade. Dê um abraço nele e desejo feliz 2025 com fidelidade.